nesse vídeo nós vamos falar sobre cronótipo genético. Eu vou te mostrar o que é cronótipo genético, quais são os dois tipos de cronótipo genético e eu vou deixar aqui para você também o link de um teste simples para você encontrar o seu. E vou explicar nesse vídeo aqui quais são os quatro perfis, na verdade, de cronótipos que tem nesse teste. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, eu vou explicar tudo certinho para você e depois você vai lá e faz o seu teste, volta aqui e coloca nos comentários qual é o seu. Primeiro vamos entender o que é o cronótipo genético. Coloquei uma definição aqui para ficar muito claro. Cronótipo genético é uma tendência natural de uma pessoa ter mais energia ou mais cansaço em determinados momentos do dia. É uma característica individual que se baseia no ritmo circadiano, que é o ciclo de 24 horas que regula as funções biológicas do nosso corpo. Então vamos lá. É uma tendência natural, genética, que todos nós temos de nos sentir com mais energia ou mais cansado em determinado pedaço do dia, em determinado momento do dia. Por isso que é muito importante para a nossa produtividade, para gerenciar melhor as nossas tarefas e os nossos compromissos, que a gente saiba, que a gente entenda qual é o nosso cronótipo, porque daí eu vou conseguir entender qual é o momento do dia que eu tenho mais energia. Eu vou colocar as minhas prioridades. Qual é o momento do dia que eu tenho pouca energia? Eu vou colocar tarefas mais mecânicas. Qual é, de acordo com o meu cronótipo, o melhor horário para eu ir dormir? Qual é o melhor horário para eu estar acordando, para eu cumprir as minhas rotinas? Tudo isso nós temos acesso quando nós descobrimos qual é o nosso cronótipo. E aí eu vou deixar um teste simples aqui que vai trazer um embasamento. É óbvio que a ciência hoje ela já está muito mais avançada, tem testes aí que a gente pode fazer com muito mais eficiência, com muito mais profundidade, assertividade, mas esse teste aqui, ele é muito assertivo e eu tenho certeza que você vai se reconhecer. Então vamos lá, quais são os dois tipos de cronótipos que nós temos? Primeiro, temos só dois cronótipos, o matutino e o vespertino. E todos eles precisam dormir entre 7 e 9 horas de sono, né? Sabendo que eu estou aqui falando com adultos, pessoas maiores do que 18, 20 anos que tem isso. Se a gente fosse falar de criança ou de adolescente, esse tempo de sono ele iria se alterar, mas para nós adultos, no mínimo 7 horas e no máximo 9 horas de sono. Tá? Se você dorme menos do que 7 horas, você está disfuncional. Se você dorme mais do que 9 horas, você também está disfuncional. Ou seja, você não vai conseguir, usar a sua máxima energia, usar essa tendência natural que você tem de ser mais focado e mais produtivo. Então, todos precisam dormir entre 7 e 9 horas e todos precisam dormir durante a noite e acordar durante a manhã, ou seja, estar dormindo quando eu não tenho luz natural e estar acordado quando a luz natural ela se mostra, quando o sol nasce, E é isso que regula o chamado ritmo circadiano, que é o nosso ciclo de 24 horas, que ele é regulado pela presença e pela ausência de luz. Aliás, se você quiser que eu faça um vídeo aqui falando da importância do ritmo circadiano e como regular, deixa no comentário aqui. Posso fazer um vídeo que ainda não tem aqui no nosso canal, tá? Mas vamos lá. Então vamos entender isso que só existem dois tipos de cronótipo, matutino e vespertino, tá? Não existem pessoas noturnas, não existe isso, tá? Não existe isso. Não existe pessoa que fala assim, nossa, mas eu sou noturno, Jorge, eu rendo demais de madrugada, eu rendo muito bem durante a noite. Você está disfuncional.
Você está com todas as suas funções biológicas desreguladas. O seu ritmo circadiano está desregulado. Então, se você acha que é uma pessoa produtiva porque você estuda de madrugada, né? Trabalha enquanto os outros dormem. Isso não existe, gente, para nossas funções. Não existe, tá? Você acha que é produtivo assim e você vai descobrir que realmente você é uma pessoa produtiva, focada, quando você alinhar o seu sono. E eu falo isso de carteirinha, eu falo isso porque eu passei anos dormindo pouco, eu passei anos achando que eu era muito mais produtivo à noite, até o momento em que eu decidi que eu ia colocar o meu sono como prioridade e que eu regulei o meu sono e tudo mudou, tá? Se você que está aí me ouvindo, deixa eu fazer um parênteses aqui, mas ficar muito claro. Se você não consegue hoje, por conta das demandas, por conta da sua rotina, dormir entre 7 e 9 horas, tá tudo bem. O que eu indico que você faça, que você coloque um prazo para isso terminar, que você passe a pensar e a se planejar, a colocar um projeto de vida na sua área da saúde que você consiga priorizar o sono. Eu fiz isso. Eu fiquei 5 anos dormindo 5 horas, 4 horas e meia durante a noite. Só que eu coloquei um prazo para isso acontecer. E aí eu fui, né, galgando isso, eu fui alinhando a minha vida para que hoje eu consiga colocar o sono como prioridade. Porque esse é o fator número 1 que vai mudar e que vai mexer ali nos nossos parâmetros de produtividade, tá? Então, vamos lá. Você é uma pessoa matutina, é aquela pessoa que dorme cedo e acorda cedo. A maior parte da população mundial é matutina. Eu sou um matutino clássico, vocês vão ver aqui nos perfis, eu sou leão, eu durmo muito cedo, eu acordo muito cedo, né? Então eu sou uma pessoa matutina clássica. A pessoa vespertina é uma pessoa30 um pouco mais tarde e acorda um pouco mais tarde. Também dorme entre 7 e 9 horas, mas vai dormir ali 11, meia-noite, acorda entre 8 e 9 horas da manhã, né? Então tem esta sequência aqui de dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais tarde e se sente super bem com isso. Eu não sou essa pessoa. Então, ou você é aquela pessoa que acorda mais cedo e dorme mais cedo, ou você é aquela pessoa que dorme um pouco mais tarde e acorda um pouco mais tarde, ok? Então vamos lá para você se identificar. Eu vou falar dos perfis aqui. Primeiro que esse teste de cronótipo que eu vou trazer para vocês, ele foi, né, inventado, vamos dizer, ou quem fez esse teste foi o Michael Breus, que é o famoso Dr. Sono, né? Então ele desenvolveu esse teste simples com 20 perguntinhas bem diretas ali, aonde ele separa as pessoas em 4 perfis, né, do que ele chama de horários ótimos, ou seja, eu vou te mostrar como é que você vai colocar esses horários ótimos aí dentro da sua agenda depois, não tinha falado isso para você. Vamos lá. Então, esses 4 perfis do que ele chama de horários ótimos. Horários ótimos é o melhor horário para você fazer trabalho profundo, o melhor horário para você dormir, o melhor horário para você acordar, o melhor horário para você fazer tarefas manuais. E aí, esses perfis é leão, golfinho, urso e lobo, né? Que é dos animais, é o mais famoso. Existem outros aí e tal, mas o mais famoso é esse, né? Leão, golfinho, urso e lobo. Eu sou leão. E como é que é a característica do leão? A característica do leão é essa aqui, ó. O leão, ele acorda entre 6 e 7 horas da manhã. Ele dorme ali por volta das 10 horas da noite. Eu sou mais leão do que esse leão. Eu durmo antes das 10 horas e eu acordo antes das 6 horas da manhã. Então eu sou muito matutino, né? E o que é interessante? Isso daqui é interessante para nós, ó. Essas informações, tá? O meu melhor horário para trabalho profundo é na parte da manhã, entre 8 e meio-dia. Da meio-dia até as 4 da tarde é um horário que eu consigo completar tarefas fáceis. E, cara, isso aqui é muito real. Quando eu fiz esse teste pela primeira vez, eu falei, puta, sou eu demais, cara. Depois das 4 horas da tarde, eu já tô moído, eu tô acabado.
Então, eu queria deixar antes para treinar no final da tarde, eu queria deixar para estudar às 7 horas da noite. Meu, esquece, para mim não funciona. É lógico, né? Foi o que eu falei para você. Talvez você seja um leão e você precisa fazer uma faculdade à noite. Você só consegue treinar depois das 7 da noite. Tá tudo certo. Só que entenda que você vai precisar fazer um pouco mais de esforço. Porque a sua tendência natural é das 4 às 9 da noite você desligar. Você tá muito mais relaxado. Porque daí você vai estar pronto para dormir ali por volta das 10 horas da noite. E aí, olha como é que isso fica na Google Agenda. Que bacana, cara. E eu vou construir isso com você depois ali. Eu vou te mostrar a minha. E aí você vai ter tudo isso daqui. Você vai fazer o seu teste, vai pegar esse horário e vai colocar na sua Google Agenda depois, tá? Vai ficar bem bacana ali. Tá, então esse é o leão. Guarda isso, anota em algum lugar para na hora que você fizer o teste. Um que se aproxima bem do leão é o golfinho, que é a menor parte da população, tá? Uma parte ínfima da população. É muito difícil a gente encontrar um golfinho, que é as pessoas que se julgam pessoas mais noturnas. Por quê? Se a gente olhar aqui, ó, o golfinho, ele dorme em torno da meia-noite, ele acorda em torno das 6:30 da manhã. Ou seja, ele dorme pouco. O golfinho é aquela pessoa que dorme pouco e mesmo assim ela é produtiva. Aí você fala assim, Jorge, sou eu! Gente, a ciência já mostrou que menos de 1% da população é golfinho, cara. Então, a chance de você ser é muito baixa, tá? É muito baixa mesmo. E olha o que vai acontecer aqui. Vamos lá. O golfinho, ele dorme pouco. Ele vai ter uma janela de 2 horinhas de trabalho profundo. Esse é o grande ponto aqui. Repara? Então, olha o leão. O leão, cara, ele tem uma janela aqui de 4 horas de trabalho profundo, tá? O golfinho, ele vai ter pouco tempo de trabalho profundo. Por quê? Porque ele não dormiu o suficiente. Ele tem essa característica. Então, a parte da manhã ele vai ter um trabalho profundo. Depois ele vai ter aqui uma janela ainda pela manhã para completar tarefas fáceis. E depois ele vai ter uma outra tarefa, uma outra janela até as 4 para outros tipos de tarefa. Aí ele tem que relaxar, descontrair, se preparar para dormir e dormir aqui em torno da meia-noite, tá? Então, o golfinho, ele se aproxima mais do leão, por quê? Porque é uma pessoa que também acorda cedo, só que, como eu disse, ela dorme menos e dormir menos traz impacto no trabalho profundo, que é aquilo que nós queremos, ser produtivos, fazer as prioridades, né? Tá ali com nível de concentração e de energia legal. E os outros 2 perfis são perfis vespertinos. Então, olha lá, vai dormir mais tarde e acordar mais tarde, tá? Vocês vão encontrar na internet, gente, variações disso, tá? Do horário de acordar, de dormir, enfim, né? São pequenas variações, mas a ideia é sempre a mesma. Tanto o lobo, né? O lobo é um animal noturno que vive, né, na noite ali, performando na noite. Então você vai perceber que o lobo, ele acorda um pouco mais tarde e o trabalho profundo do lobo é no período da tarde. Cara, eu sou completamente oposto do lobo. Tem aquelas pessoas que, cara, que elas são muito produtivas das 2 às 6 da tarde e que elas demoram mais para engrenar. A parte da manhã é uma parte mais amarrada delas. Então, se você é lobo, faz tarefas mais fáceis durante a manhã e coloca as suas prioridades para fazer à tarde, não tem problema nenhum. Não é regra ter que fazer as prioridades logo de manhã, não precisa. O lobo é aquele cara que gosta de treinar no final do dia, que ele vai, né, relaxar mais lá, cara, meia-noite, 11 horas da noite, ele tá começando a relaxar para dormir. O urso, o que vai acontecer do urso? Ele também dorme mais tarde, né? O urso dorme mais, então ele hiberna, né? Repara que ele vai dormir mais aqui, tá? Uma média aqui de 10 horas de sono, né? Então ele vai dormir um pouco mais cedo que o lobo, ele dorme um pouco mais. E o que é interessante? O trabalho profundo dele também é de manhã. Então repara,
O lobo, ó, o lobo é o único perfil que o trabalho profundo é à tarde. O urso não, ele dorme mais, mas o trabalho profundo dele ainda é de manhã. Depois completar tarefas fáceis, relaxar e descontrair mais no final do dia, né? No início ali da noite mesmo, né? Vamos dizer assim. Final do dia não, né? No fim da noite. E ele vai dormir ali em torno das 11 horas. Uma coisa que é interessante que fica aqui, tá? Nenhum cronótipo, né? Então a ciência já mostrou que não é saudável ir dormir depois da meia-noite por conta do nosso ritmo circadiano. Se eu vou dormir depois da meia-noite, eu corro um sério risco de eu estar cansado e eu despertar, porque o meu corpo ele já entendeu que eu não quero dormir e ele me desperta e eu vou ter que viver um novo ciclo ali para dormir de novo, tá? Então é interessante, faça o seu teste. Anote essas características aqui, faz o teste e depois o que é que você vai fazer. Olha aqui que interessante, tá? Deixa eu compartilhar com você aqui. Deixa eu ir para minha tela cheia. Tela cheia sumida aqui. Essa é a minha Google Agenda. E eu tenho aqui, né, as minhas rotinas, os meus compromissos aqui, tudo que vem do Todoist, né? Então, ó, eu vou desmarcar aqui porque é só minha referência de cores, tudo que vem do Todoist. Eu vou apagar a minha agenda Todoist aqui. E eu tenho uma outra agenda, essa agendazinha amarela aqui, que está escrito horário ótimo. Se eu colocar ela, olha que interessante como é que vai ficar a minha agenda, tá vendo? Então eu não deixo essa agenda ticada, eu não deixo assim a minha agenda, ó. Pelo amor de Deus, cara. Eu deixo ela assim. Só que eu posso visitar os meus horários ótimos. Eu indico que você faça isso na sua agenda. Pega lá o seu cronótipo e coloca aqui, ó, eu sou leão, cara, das 6 às 7, horário para acordar, das 8 a meio-dia, trabalho profundo, das 12 às 16, tarefas fáceis, relaxar e dormir até as 10 horas. Por que é interessante que você faça isso, tá? Por que é interessante que você faça isso? Opa, deixa eu voltar para cá. Por que é interessante que você faça isso daqui? Ó, pega isso aqui, tá vendo? Ó, pega esses horários e coloca lá. Por que é interessante que você faça isso? Porque se você vai marcar um compromisso, alguma coisa, e principalmente no começo, logo depois que você fez o teste, você revisita isso e fala assim, peraí, cara, isso aqui é muito importante para mim, deixa eu ver que horário mesmo que eu sou mais produtivo, porque você está repriorizando o seu sono, porque você está desenvolvendo o seu autoconhecimento. Então, você ter essas informações vai te ajudar muito a ser uma pessoa mais produtiva, tá bom? É isso, bora lá. Manda bala, faz o seu teste, volta aqui e me conta como que é o seu cronótipo genético. E se você quer aprender a ter um sistema de produtividade para que você consiga aproveitar melhor o seu horário ótimo, eu indico que você assista esse vídeo que eu vou colocar aqui para você.